Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viva Mais. Hoje a gente conversa sobre cigarros eletrônicos. Os chamados vapes têm se tornado cada vez mais comuns entre os jovens aqui em Campinas e em todo o Brasil. A partir de agora, eu converso com a Tatiana Cargnelucci. Ela integra o Núcleo de Planejamento e Gestão do Departamento de Saúde de Campinas. Tatiana, seja bem-vinda. Queria que você explicasse o que são, esses vapes, qual é a diferença, para o cigarro convencional e qual é a percepção da Secretaria de Saúde. Tem aumentado o uso aqui em Campinas? Obrigada, Fernando. Uma boa tarde a todos. Aqui em nome da Secretaria de Saúde, principalmente da nossa coordenadora da assistência farmacêutica, que é responsável pelo programa de tabagismo no município, a Vivian Nunes. Muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. E respondendo à tua pergunta, Fernando, então os vapes, ou cigarros eletrônicos, ou pods, que inclusive eles são muitos nomes, que os adolescentes e os adultos que utilizam esse dispositivo dão. Como você falou, eles têm ganhado muito espaço, principalmente entre os jovens, os adolescentes e jovens adultos, aqui em Campinas. Mas isso não é só aqui, é uma realidade que é global, no mundo, no Brasil, se aumentou muito o uso desses dispositivos que substituem o cigarro convencional. Tá? E apesar deles serem proibidos pela Anvisa, eles são vendidos com muita facilidade entre os jovens. E como que eles funcionam, Fernando? Eles têm uma bateria que aquece um líquido e, geralmente, na maioria dos casos, tem nicotina nesse líquido, tem aromatizantes e outras substâncias químicas, tá? Esse líquido, ele vira um vapor, e é esse vapor que é inalado. Só que dentro desse vapor, são muitos ingredientes perigosos, tá? São ácido benzoico, propilenoglicol, glicerol, eles são solventes. E a pessoa acaba inalando essas substâncias químicas, que são também cancerígenas, tá? Então, é um uso muito perigoso, que causa doenças. E a indústria do tabaco, ela tem investido, assim, pesado mesmo, na venda desses produtos, E principalmente para atrair os jovens, porque eles fabricam esses dispositivos com um formato de pendrive, de canetas, então parece algo leve, inofensivo e muito atrativo. Inclusive, se você buscar aí na internet, você vai ver, eles são todos coloridos, Então os adolescentes olham e têm interesse em conhecer, em experimentar. Só que dentro deles tem nicotina, que vicia. Então, e causa doenças, Tem outras substâncias. Uma coisa importante a se dizer, Fernando, é que além de proibidos, é proibida a fabricação, a distribuição, o armazenamento, o transporte, a comercialização, a importação e a propaganda, tá? Apesar dessa proibição, você está comentando que talvez tenha essa dificuldade na fiscalização justamente por ter múltiplas formas, dele ser apresentado, de chamar a atenção principalmente desse público mais jovem. A percepção de que ele está aumentando mesmo aqui em Campinas, também, assim como outras grandes cidades brasileiras. Muito, muito. É em torno de 600%.
que se observou. Depois eu vou trazer alguns dados. Você fez uma pergunta interessante, comparando o cigarro eletrônico com o cigarro convencional, né? E acho que eu não respondi essa tua pergunta. Ambos fazem mal à saúde, tá? Só que eles têm essa diferença entre eles. Um faz a queima do tabaco e aí produz fumaça, e o outro, você tem uma bateria que aquece esse líquido e aí produz o vapor, né? Só que se você comparar os dois, um vape, ele contém em torno o equivalente a 20 cigarros convencionais. Então, o que significa isso? Só que o vape, a pessoa usa com uma facilidade muito maior. Eu estou dentro aqui de uma sala fechada ou dentro do próprio ambiente de trabalho, da própria escola. Os adolescentes têm usado nos banheiros das escolas. É uma epidemia. É assim que eu vejo. E o que acontece? Esse vapor, ele não gera tanto cheiro, né? O cigarro convencional tem um cheiro característico que incomoda, tanto que é proibido em qualquer ambiente fechado. Só que o vape não, o vape passa desapercebido, né? Tem crianças, adolescentes que usam dentro do próprio quarto. Isso eu tenho relato da minha filha, inclusive, que tem 15 anos. Então é preocupante, é algo que facilita o uso, ele aumenta também o risco de adquirir o vício, né, a adicção, por ser mais viciante. Entendi. Só queria que você explicasse um pouquinho melhor, você falou do aumento, né? Expressivo aí, percentual, ele é de qual local esse cálculo, o que você está considerando nele, para ficar mais claro para quem estiver assistindo? O crescimento no consumo, esse aumento que eu falei de 600%, ele é referente de 2018 a 2024, tá? É uma referência da Agência Brasil, que mostra que nós chegamos a 3 milhões de usuários adultos no país, né, e a faixa etária mais afetada são os jovens de 18 a 25 anos, representando 52% dos usuários. Um outro dado importante é que esses estudos apontam para o uso entre os universitários, em torno de 57,9%. Essa é uma pesquisa da revista da USP, né, que traz para nós, e 40% deles mantêm o uso depois de experimentar. Então, até nisso, né? Então, o adolescente, o adulto, o universitário experimenta o vape facilmente, tem o interesse, é atraído pela cor, pela curiosidade, né? E acaba permanecendo, usando e se viciando ainda mais. Ou seja, Campinas, por ser uma das maiores cidades do país, ela acaba também tendo aí, né, naturalmente um aumento, mas a gente não tem um percentual, né? Não tem como fazer essa estimativa no momento. Não, para Campinas nós não temos, eu tenho realmente esses dados relacionados mais à federação, né, ao Brasil. E isso tem mudado a maneira de atuação já da Secretaria de Saúde, na maneira de considerar, né, diagnósticos que são influenciados pelo vício, enfim. O que você tem verificado na prática, por exemplo, na atenção primária? A Secretaria de Saúde tem focado esse trabalho de divulgação, de orientação, de educação em saúde nas escolas e também nos grupos. Nós temos mais de 49 grupos de tratamento ao tabagismo. Antigamente, né, até pouco tempo atrás, esses grupos eram formados por tabagistas que consumiam o cigarro convencional, mas já sabemos que jovens adultos participam também desses grupos com o uso do cigarro eletrônico. Mas a maior questão é que os adolescentes geralmente não vão para esses grupos, né? Esses grupos acontecem nas unidades de saúde, eles podem participar,
mas por conta do horário, às vezes do grupo. Então, a secretaria tem o intuito de trabalhar junto com a educação, para poder levar essa educação em saúde nas escolas e poder trabalhar melhor essa questão, né, que é alarmante. Você comentou há pouco, né, que a gente está com 49 grupos de antitabagismo aqui em Campinas, acho que 5 deles, né, começaram a funcionar neste ano. Isso. Como que a pessoa faz, né, para poder participar desse grupo? E a gente já tem, então, pacientes que têm o vício no cigarro eletrônico e já estão participando, é para todos. Isso, é para todos, tanto para cigarro convencional quanto para fumante de cigarro eletrônico. Todos podem participar. Os grupos são abertos, é só a pessoa procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Se não tiver nessa unidade, a própria unidade pode informar qual outra unidade próxima, né, da casa da pessoa, para ela poder buscar essa ajuda. E nesses grupos, a pessoa recebe o atendimento médico, recebe o atendimento psicológico, orientação de educação em saúde para cessação, ou seja, para parar de fumar. A própria dinâmica do grupo colabora, porque muitas pessoas que param de fumar participam do grupo, e isso é muito legal. Então, a pessoa que parou de fumar continua indo para ajudar essas pessoas que querem parar de fumar. E, além disso, também recebem aí, se indicado, e se possível, os medicamentos, né, que colaboram também com a cessação do tabagismo. Que aí você tem os adesivos, né, a bupropiona e outros medicamentos. Mas isso é com indicação médica. Eu acredito que o grupo, a pessoa que quer parar de fumar, ela precisa de ajuda e de apoio. Pode parar de fumar sozinho? Pode, consegue, tem gente que consegue. Mas a maioria, isso já é estudado, o grupo facilita muito nessa parada, sabe? Então, é muito importante. Se a pessoa não conseguiu parar de fumar sozinha, busca um grupo dentro das unidades de saúde que nós temos, e acredito que a pessoa vai gostar sim, viu? Qual que é a perspectiva de ampliar esse número de grupos em Campinas? E os horários de funcionamento geralmente variam entre cada unidade? Quanto tempo uma pessoa leva, geralmente, né, para parar de fumar? Quanto que vocês avaliam? Olha, o tratamento, ele tem aí um padrão em torno de 4 semanas. A pessoa encontra o grupo numa unidade de saúde próxima, ou mais próxima, né, da sua casa. Como nós falamos aí, são 49 unidades atualmente, nós temos 68 no total, e a perspectiva é de ampliação, né? O programa do tabagismo em Campinas, ele vem ampliando consistentemente, né? E aí a pessoa busca essa unidade e participa inicialmente do grupo. E ela vai passar por quantas sessões ela precisar. Na teoria, você, após 4 sessões, você pode iniciar o uso do adesivo. E isso, teoricamente, também pode colaborar ainda mais para a parada. Mas a pessoa pode participar quantas sessões ela quiser. E essas sessões são semanais. Então, se ela não conseguir parar aí em um mês, ela continua. Vai mais uma semana, 2, o quanto ela precisar. O grupo é muito acolhedor, as pessoas se ajudam mutuamente, os profissionais colaboram muito, né, com essa ajuda também, mas é preciso participar, né? Tem um grupo online também, no Vila IP. Então, as pessoas que não podem ir até a unidade de saúde podem participar do grupo online, que se iniciou aí com a pandemia, né? Na pandemia, nós tivemos que transformar a nossa vida aí para o mundo digital, tudo online, e funcionou. Então,
tem que buscar ajuda Só mesmo. queria que você reforçasse, por exemplo, se eu estou numa área de residência que o centro de saúde de referência não tem ainda esse grupo, eu posso participar em outra unidade ou somente essa Pode. modalidade online? E como que eu faço para procurar? É só ir até o centro de saúde, qualquer um. Isso, qualquer centro de saúde vai oferecer as informações. É que eu não tenho como passar agora para vocês, mas isso está disponível no site da prefeitura. A Certo. pessoa pode fazer essa busca também, inclusive dos horários, no site oficial da Prefeitura de Campinas. Procura lá tabagismo, Programa de Tabagismo Campinas, e aí ela pode receber, se orientar e buscar essa unidade de saúde mais próxima ou participar do grupo E eu online. queria que você comentasse os resultados, né, que a gente teve nesses últimos anos, se você puder fazer um panorama geral. Os grupos, eles têm bons resultados, né? Não é tão fácil, não dá para ser assim... a pessoa que vai e busca, ela tem os seus desafios, mas muitas pessoas conseguem parar de fumar. E o objetivo, né, é ampliar esses atendimentos dentro da prefeitura, especialmente para os jovens, né, com mais horários, com mais locais. E também essa abordagem dentro das escolas, eu acredito que vai colaborar bastante aí em relação aos cigarros eletrônicos. Para encerrar, queria que você deixasse, né, uma mensagem para quem deseja parar de fumar, né? O que ela precisa saber, qual que vai ser a dificuldade que ela vai ter, enfim, que é comum, mas passa, que recado que você pode deixar? Bom, se você pensa em parar de fumar, né, você já deu um passo importante, porque é importante você ter essa consciência, você querer parar de fumar, né? Esse é o primeiro passo. E aí buscar apoio, né? E esse acompanhamento, que muitas vezes sozinho não é possível. E a possibilidade de recaída, né? Ou seja, voltar a fumar, ela é muito maior em quem tentou sozinho do que quem participou de um grupo de apoio, né? E, além disso, pensar nos benefícios, né? Quais são os benefícios rápidos aí em relação quando eu paro de fumar, né? Então, todo o meu organismo, ele reage a isso, né? Você tem lá uma melhora da pressão arterial, o seu fôlego vai voltar melhor, você consegue subir uma escada sem faltar o ar, né? O paladar volta, as suas roupas voltam a ter um cheiro mais agradável, porque somente do cigarro convencional, né, fica aquele cheiro impregnado, né, nas roupas. Mas o mais importante é que a saúde, né, do pulmão, de todo o sistema circulatório, ela se regenera quando a pessoa para de fumar, né? E tanto o cigarro convencional quanto o eletrônico, eles fazem muito mal. Inclusive, tem uma doença que é específica, Fernando, do cigarro eletrônico, que é a EVALI, né? E é uma doença, assim, importante, que foi descoberta em 2019, que é ligada somente ao cigarro eletrônico, além das outras doenças que a pessoa vai evitar, né? Doenças aí respiratórias, cardiológicas, o próprio câncer. E uma outra informação importante, Fernando, inclusive em relação à prevenção dessas doenças, em maio agora, do dia 5 ao dia 17, nós vamos ter a campanha de prevenção ao câncer bucal, que é muito relacionado ao tabagismo. Então, as pessoas que perceberem alguma lesão na boca, ou na língua, ou nos lábios, se ela perceber que essa lesão não cicatriza ou permanece por mais de 7 dias, é importante buscar também essa avaliação. E nessa primeira semana de maio, nós vamos ter aí o enfoque na campanha de prevenção ao câncer bucal. Então, é se cuidar, né? Outra questão importante é assim, por mais que você vá para o grupo, você é responsável pela sua saúde, né? O autocuidado, essa consciência de que a sua saúde é a sua responsabilidade,
e você pegar isso para você e cuidar, e ter hábitos saudáveis, fazer uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, ter uma vida mais feliz nesse sentido, eu acho que é bem importante. Obrigado, Tatiana, pelos esclarecimentos. Aí, super importante comentar dessa campanha, né, que começa na próxima semana, então, de prevenção ao câncer bucal. Eu estou muito feliz de ter participado. Eu sou ex-tabagista, né? Preciso contar isso para vocês. Vai fazer 12, 13 anos que eu parei de fumar. Participei por muitos anos do programa de tabagismo e assim, eu sei muito, eu sei bem sobre os benefícios, né, de parar de fumar. Eu tenho 2 filhas e incentivo elas a fazer atividade física, a ter hábitos saudáveis. Como eu falei, tenho uma filha de 15 anos, é desafiador, porque o cigarro eletrônico, ele realmente, ele está muito dentro da escola, sabe? É desafiador. Então, eu compartilho também com os outros pais, né? Não só como profissional, mas como mãe, dessa preocupação. Eu acho que os pais também precisam se conscientizar, observar bem se os filhos estão aí com alguma atitude mais... desconfiem, né? Porque o cigarro eletrônico dá para esconder facilmente. Parabéns, então, pelo exemplo, né, e pelas orientações aí aos pais e responsáveis, principalmente dos adolescentes. Na próxima semana, o podcast Viva Mais volta com um novo tema sobre saúde e bem-estar. Até lá!